Uma última aplicação do produto escalar, essa não, a gente não falou sobre ela quando a gente falou sobre a geometria no plano, porque para as nossas aplicações no cálculo, ela não vai ser assim tão importante, mas no espaço ela é bem importante. Que são os ângulos diretores e cossenos diretores, que são os ângulos que um vetor forma com os eixos coordenados. Mais precisamente, os ângulos que o vetor forma com os vetores da base canônica I, J e K. Então, cada vetor tem 3 ângulos diretores, então, por consequência, 3 cossenos diretores. Vou considerar V, x, y, z um vetor não nulo. Tá? Os ângulos diretores de V, eu vou chamar de alfa, beta e gama, são, então, os ângulos que ele forma com os vetores I, J e K, respectivamente. Tá, ok? Os cossenos diretores de V são os cossenos desses ângulos, ou seja, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Nada além disso. Para o cálculo dos cossenos diretores, a gente deduz, a partir da fórmula do ângulo entre vetores, que o cosseno de alfa é a componente x dividido pela norma do vetor V. O cosseno de beta é a componente y dividido pela norma do vetor V. Já o cosseno de gama é a componente z dividido pela norma do vetor V. Perceba que essas componentes x, y, z são as componentes do vetor. Se você colocar todas elas no mesmo vetor, você vai ter exatamente o versor. Então, as componentes do versor do vetor V são os cossenos diretores desse vetor. Por consequência, o seu versor de V, ele vai ter um caráter muito importante, porque através dele eu consigo os cossenos diretores do vetor original e, por consequência, os ângulos diretores desse vetor original. Tá bom? Um exemplo, vamos calcular os cossenos diretores e os ângulos diretores do vetor 6, menos 2 e 3. Observe que a norma desse vetor vai ser 7. Tá? O cálculo está feito aí para você. Logo, o versor desse vetor é 6 dividido por 7, menos 2 dividido por 7 e 3 dividido por 7. Portanto, os cossenos diretores, respectivamente, são dados por cosseno de alfa igual a 6 sobre 7. Esse vai me dar o ângulo entre o vetor e o eixo x. Cosseno de beta igual a menos 2 sobre 7. O ângulo entre o vetor e o eixo y. E o cosseno de gama, 3 sobre raiz de 7. O ângulo então vai me dar o ângulo entre esse vetor e o eixo z. Tá bom? Usando aí uma calculadora científica, a gente encontra os arcos cossenos como, primeiro, aproximadamente 31 graus, aproximadamente 107 graus e aproximadamente 65 graus como os cossenos diretores, né? Como os ângulos diretores. Os cossenos diretores já estão colocados aqui. Então, dessa forma, o nosso versor do vetor V me dá os ângulos e os cossenos diretores. Se você gostou da nossa aula, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Muito simples, curta essa aula, compartilha com seus colegas e, se possível, inscreva-se no nosso canal. A gente aqui está desenvolvendo cursos para matemática superior. Já temos cursos de cálculo de várias variáveis, transformadas de Laplace, equações vetoriais, equações diferenciais, teoria de Fourier. Tá? E agora estamos desenvolvendo geometria analítica, logo teremos álgebra linear, matemática financeira, números complexos, tá? Funções complexas. Então a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo aí para vocês gratuitamente. Tudo que a gente pede é o seu apoio, ou se você quiser apoiar ainda mais, fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, tá bom? Além disso, na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Tem muito mais conteúdo nos nossos artigos do que na nossa aula. Na aula eu faço um compilado bem conciso desses artigos, tá bom? E lá também na descrição você tem todos os livros que eu acho pertinentes para quem está estudando esse tópico, ok? Então era isso, abraços e até a nossa próxima aula.